Alô você, começa agora mais um episódio do Inova Rio, o seu podcast, o nosso podcast de engenharia e inovação. E hoje meu amigo Ed, que está compondo essa mesa aqui, vamos receber com muito carinho meu amigo Renato Musolon. Seja bem-vindo, Renato! Valeu, obrigado, boa noite para quem está nos ouvindo, boa noite, Edipo, Miguelito, muito bem recebido no Rio de Janeiro. Satisfação. Maravilha. Renato que vem direto de Brasília, mas um homem do Brasil, não é isso, Renato? Graças a Deus, viajando bastante, não só a trabalho, mas também pelo sistema, né? Pelo sistema Confea, CREA e Mútua, que a gente trabalha também. Maravilha. Renato que é engenheiro ambiental, uma liderança do setor da engenharia ambiental, foi presidente da Federação Nacional de Engenharia Ambiental e Sanitária, um amigo aí de área de mercado. E aqui vamos falar muito, né, Renato, sobre todo esse desenvolvimento ambiental do Brasil, os vários desafios que estão postos, né? Como a gente enxerga a nossa profissão, mas acima de tudo, um papo divertido, bacana para você que nos acompanha sempre aqui. Não deixe então de curtir, compartilhar, seguir a gente nas redes sociais, comentar lá, a gente lê os comentários, a gente tenta entrar sempre aí em comunicação com você, e esse produto aqui é feito exatamente para você que nos acompanha, que nos compartilha. Estamos aqui no estúdios do Clube Empreendedor, espaço super bacana. Quem quiser aqui conhecer, fica aqui no Porto Maravilha, não é isso? É isso. Miguel, tava aqui olhando, eu vim fora de moda, né? Tá todo mundo sem cabelo e eu botei cabelo. Alinhamento dos planetas aqui, ó. Tipo, começou engraçadinho, né? É uma satisfação, como sempre, estar aqui. Maravilha! Nessa mesa, com uma pessoa tão importante aí, que veio de longe para poder... Cara, o ambiente aqui de vocês é muito maneiro, muito bem recebido, esse Clube do Empreendedor, muito bem aconchegante, né? A gente se sente parte dele pelos debates que estão rolando lá embaixo, chat GPT, tudo isso, pô, é muito maneiro. É verdade, ainda a gente estava aqui esperando, ganhamos um curso de chat GPT ali rápido. Fantástico. Espaço de inovação, desenvolvimento, muita tecnologia e engenharia. Engenharia que a gente gosta. Esse é o espaço do Clube Empreendedor. E além disso, esse é um programa que sai na plataforma do Diário do Rio. Forte abraço aí aos nossos amigos do Diário do Rio, ao Quintino, né? Também apoiado aí e viabilizado pela Abis Rio, não é isso? Nossa, e pela Mútua, Caixa de Assistência do Sistema Confea CREA, que também está sempre abraçada com a gente nesse projeto. Então, começando aqui a nossa conversa. Pé no peito. Ih, começou. Enverga. O Miguel começa no pé no peito, eu sou bonzinho, tá? Vamos começar. Galera, um dos grandes temas que tem sido colocado agora no debate do meio ambiente é a questão das mudanças climáticas, né? Você acredita que hoje as cidades estão se preparando, de fato, né, para lidar com essas novas condições, né? Entendendo que cada vez os desafios estão maiores em relacionar ambiente urbano com a própria natureza? Com certeza não. Só basta ver Rio de Janeiro, Pernambuco, Bahia, todas essas cidades aí. O tema mudanças climáticas é um tema que muita gente ainda tem estigma em debater e entender o que é. E as cidades, a gente vem discutindo cidades resilientes, cidades inteligentes, mas isso está muito ainda na teoria e não tem uma profundidade para você operacionalizar e técnica, né? Então, a questão da engenharia propriamente dita, do saneamento, que é dividido nos 4 pilares, o pilar que é hoje o primo mais pobre, que é a drenagem, não se discute. Uhum. Então, com certeza, todas as cidades não estão preparadas para um debate tão avançado quanto mudanças climáticas. Até porque, como eu falei, tem muita gente que não concorda muito com algumas teorias do quão influência tem o ser humano no processo de aceleramento, dessa questão de períodos que eram para chover, não estão chovendo, enfim, esse debate mais técnico. Mas em relação ao preparo das cidades, definitivamente a gente não está preparado. É porque indifere, né? Esse que é o ponto que eu acho que é mais importante. Isso é uma coisa interessante. Eu participei de um estudo da adaptação das mudanças climáticas aqui da cidade do Rio. Na ocasião, estava responsável pela parte de mobilidade urbana. E essa discussão, quando começou dentro do grupo, a gente chegou e falou assim, gente, a gente não está aqui para estudar o que vai mudar. O que vai mudar, vai mudar. E aí, o que a gente vai fazer a partir do momento que mudou? Esse que é o ponto. Porque assim, a interferência do homem, não é interferência do homem? Cara, não é esse problema. Isso aí é um problema de mitigação que tem que ser estudado em outra parte. A gente que está na engenharia,
A gente tem que entender o que a gente vai fazer para se adequar a essa nova realidade. Construir cenários, é o nosso trabalho. A gente precisa projetar para não somente mitigar, mas principalmente para evitar aquele problema. Esse é o papel do engenheiro. Falta muito esse nosso trabalho. E outra coisa, a gente constrói aí coisas absurdas na área da engenharia, coisas fantásticas, e a gente fica muito a gente bota o ovo no carcareja. Isso também acho que a gente tem que popularizar mais a engenharia, cara. E isso que vocês estão fazendo aqui é um pontapé, é um fator pequeno, mas que com certeza tem um impacto exponencialmente para que a gente comece a popularizar a engenharia. Então eu fiz questão de vir, parabenizo vocês. Nossa audiência é firme, porque eu vim conversando com ele e foi falando sobre vários episódios de coisas que aconteceram. A gente pode fazer aqui um revival de episódios que o Renato vai acompanhar. É o nosso fã, pô. Desde o primeiro. Eu tava comentando com o Miguel, sou um fã do podcast desde a época do Joe Rogan lá, cara, que foi o pioneiro disso, depois Flow, Podpah, acho que são referências também para vocês. E esse formato que se discute a música e o Flow que se discute de tudo, política e música, mas o Podpah tem mais essa tendência da música. Eu gosto muito de discutir cultura também. Eu, além da engenharia, eu tenho uma produtora cultural. Vamos conversar aqui sobre cultura. Tenho uma produtora cultural. Não sabia disso desde não, pô. 2009. Sou Black. Nossa. Sou Black. Mandar um abraço pro meu sócio Robson, que tá lá em Curitiba. Que maneiro, cara. E desde 2008 fazendo festas. Em Curitiba? Em Curitiba. A gente começou fazendo festa e hoje a gente tem como foco principal fomentar o empreendedorismo para pessoas pretas e pretas ali de Curitiba. A gente está conseguindo montar uma plataforma e-commerce para trazer esses pequenos empreendedores. É bem bacana, Miguel, mas acho que isso aí tipo startup, assim. Exato. Que maneiro. Peraí, quero saber mais disso aí. E aí? E tá rodando até hoje? Tá rodando, a gente tá começando vendendo vinil. Caraca, eu tenho vinil. Então, mas ficou muito caro, Renato. Mas, cara, mas eu acho que a ideia deles é vender vinil barato agora. Barato, exatamente. Depois dá uma olhada lá, Soul Black Discos. Soul é com L ou sem L? Soul de alma, L. Com L, né? S-O-U-L. Eu acho que eu já vi essa página, sabia? Eu tenho a impressão que eu já... A gente começou fazendo festas, aí hoje a gente apoia pequenas festas em Curitiba também. Curitiba, por incrível que pareça, é uma cidade muito preta. Só que as pessoas, a própria igreja Nossa Senhora do Rosário foi uma igreja construída por escravos. Então, é Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, por desse motivo. Então, muita gente não sabe desses pontos históricos de Curitiba de preto. E a Soul Black traz isso, a gente apoia... Um Baile Bom, que é uma festa também tocada pela Brenda, o Charme, que é uma festa tocada pelo pessoal da Jéssica, mais uma equipe lá. Enfim, a gente vai apoiando essas pequenas festas e fomenta o empreendedorismo. E é engraçado que o Soul é um estilo musical que voltou à tona desde aquele filme, né, da Disney que ele faz. Eu não lembro qual é o nome do filme, mas é sobre... Ele usa o Soul, né? A música, o Soul Train. Ou Soul está... No estilo Soul, ele faz um... Eu vou achar aqui na internet o nome do filme. Mas basicamente é isso, Miguel. Eu sou um fãzão da cultura, sou muito pesquisador dessa parte da música do hip hop, né, da cultura hip hop. É literalmente Soul o nome do filme. É um filme... Joey é um professor de música do ensino médio apaixonado por jazz, cuja vida não foi como ele esperava. Quando ele viaja a uma outra realidade, ou seja, quando ele morre... para ajudar outra pessoa no início para ajudar outra pessoa a encontrar sua paixão, ele descobre o verdadeiro sentido da vida. E aí o soul é justamente essa jogada, é ele como uma alma, ou seja, uma soul, só que é um apaixonado pelo estilo de música soul. E assim, tipo quando aquele filme da Princesa e o Sapo, que eles usam muito jazz também. Sim. Que é muito voltado. Esse filme. Então também é voltado, a Disney usa muita música, né, nos filmes dele. E esse filme foi um filme, eu acho que de 2020, alguma coisa assim. E é um filme bem legal também. Ele traz esse resgate do soul como estilo musical. Esse filme, mas enfim, envolve música, é maneiro. Eu acho que a música, a cultura em si, ela é um braço da educação que a gente pode explorar bastante. Toca instrumento musical, Renan? Não toco. Eu só escuto um bom vinil, adoro o barulhinho do vinil riscando na agulha, junto com sempre que eu tô em Curitiba, com meu sócio, a gente toma um vinho e escuta vinil a noite inteira. Programão, hein? Maneiro pra caramba, eu sou um apreciador do vinil, sou um apreciador da nossa cultura brasileira, Miguel. Quando a gente viaja muito para esses estados, a gente consegue conhecer um pouco, e eu sempre falo que o Brasil, cada estado é um país. Cada estado é uma cultura, é uma forma de te receber. No norte, se você não entrar e não tomar um café... Tem esse lance deles, eles querem te receber dessa forma. Então tem a região sul que trabalha de uma forma de receber, mais fria um pouco, né? Mais frião. Então, eu sou de Rondônia, na verdade, nasci em Porto Velho. Isso que é onde eu queria chegar. Quer dizer, um cara
O cara do mundo, né? Rodou o Brasil, fala aí. Exato, e aí eu nasci em Porto Velho, Rondônia, vivi minha vida ali na zona leste de Porto Velho e fui para Manaus, morei 2 anos, meu pai é geólogo, né, engenheiro geólogo, então a gente se mudou para Manaus porque lá tem uma grande mina de casterita que chama Mineração Pitinga. Casterita, você sabe que meu tio-avô foi o primeiro, ele é geólogo, ele era geólogo de Manaus, o Issa Abraão. Com certeza meu pai conhece. E aí ele foi o primeiro, ele tem até uma homenagem a ele lá, que ele foi quem guiou o Jacques Cousteau lá na expedição Amazônia. Que massa, cara. E aí, minha avó fala muito, eu não conheci ele, mas fala muito maneiro. Das minas de Casterita lá. Casterita, tem é uma das maiores da América Latina. A minha avó se eu não sempre me engano, fala. do mundo de Casterita. Ali a gente atravessa uma aldeia indígena, do Aimiri Atruari, e a gente morou 2 anos nessa vila de mineração. Daí moramos ali e depois... Caramba, quantos anos você tinha? Eu fiz meu 2º ano nessa mineração. Estudei no... Como é que é viver assim, meio que acampado, né? Cara, acho que minha família, minha mãe, inclusive mandar um abraço pro meu pai, Renato Musolon, que é geólogo, e minha mãe, Nilza Ferreira dos Santos, porra, me cuidaram muito pro mundo, cara. Não me prepararam em nenhum momento para ficar nabaixo da asa deles. Com 16 para 17 anos, de Manaus eu já fui para Curitiba. Morei sozinho toda a minha vida ali no período de faculdade. Fez faculdade lá em Curitiba? Fiz na PUC Paraná, fiz Maneiro. engenharia ambiental. Eu conheço mais música boa para o pessoal da PUC lá de Curitiba. Dos jovens. Eu não sei se pode... Olha o cara do Interenge. Eu já sei qual música é essa. Os adversários, será aí. Que pode? Pô, tem os jogos, né, cara? Ó, vai ser cancelado, hein? Porque não falta é nego sendo cancelado cantando musiquinha de estado. Fica ligado na tua pra tu ver. Fica esperto. Daí, cara, é isso, Miguel. Eu vim da Zona Leste de Porto Velho, morei em Manaus 2 anos, fui pra Curitiba. Curitiba estudei, fui muito bem recebido. Quer dizer, nos primeiros anos de Curitiba foi forte. Porque o pessoal é frio mesmo, difícil, cara. Né? Tudo pau no cu lá. Leite quente. Galera... Eles mesmo falam, curitibano é tudo pau no cu. Eu aprendi essa expressão. Cara, mas foi difícil pra mim o 1º ano. Aí depois que eu entrei na universidade, e eu morava sozinho, e aí fiz aquela amizade, entrei no centro... Aí que começou meu envolvimento no estudantil. Você foi do centro acadêmico? Fundei o centro acadêmico, o CAENA, Centro Acadêmico de Engenharia Metal da PUC. Maneiro. Mandar um abraço pro professor Garcia, que quase me expulsou da PUC Paraná por causa de um trote. Eu não sei se esse abraço... Eu conheço essa história. Eu também passei por isso. Não sei se professor Garcia, tô vivo, hein, professor? Essa história... Eu não sei se esse abraço ele foi sincero ou se ele foi sincero, irônico. Foi sincero. Você sabe que eu também fui suspenso por causa de... Você sabe que ele teve aqui com um professor... Que o Edipo falou assim, professor, o senhor me reprovou. Não, reprovou. O professor deu uma gargalhada Ele me botou de prova final por causa de uma nota de um trabalho em grupo que só uma pessoa apresentava e todo mundo recebia nota. E aí me deu uma nota lá embaixo. Aí eu falei assim, professor, por que eu recebi essa nota? Aí ele, porque eu quis. Eu não gostei aí eles de você. trouxeram aqui pra entrevistar. Eu falei, professor, na época você me respondeu aqui. E agora? Mantenho minha resposta. Me botou uma gargalhada. É irado, velho. Ele tinha que ensinar a gente como a vida é, exatamente, sabe? Cara. Mas o professor Garcia, ele me reprovou na matéria. Vamos lá. Vamos ver aonde vira essa história, né? Não, em algum momento tem que professor virar Garcia, você tá convidado pra contar a sua versão da história aqui no podcast. Não, em algum momento essa história tem que virar, porque senão, como é que o cara tá aqui? Porra, só se tiver um lado masoquista do Renato aqui que a gente não conhece. Pô, o cara me expulsou, o cara me reprovou e tal. Gosto muito. Síndrome de Estocolmo. Você me preparou pra vida. Cara, mas é o que o Ed falou. Acho que era a forma que eles tinham de educar, de né? forjar a gente, né, cara? E é muito louco. Vou fazer de novo um parênteses aqui, de novo voltando. Isso era faltava 2 anos para me formar. Eu com essa reprovação que ele já me tinha deu, feito quase 5 anos de faculdade. Com essa reprovação que ele me fez, eu larguei a turma que eu mais amava ali, tipo, fui pra tarde e continuei no centro acadêmico, fui pro diretório central da PUC, fui 2 gestões de diretório DCE central. também. DCE PUC Paraná. Inclusive vim num evento da União dos Estudantes aqui ali no Arcos da Lapa, ali, no Circo Voador. Cara, foi o ano que teve a marcha dos estudantes lá do circo pra essa nova sede da Uni, que nunca fui pra 2007. Não. O Miguel era presidente do DCE. Em 2007 eu me formei, foi antes, Miguel.
Foi... 2006, 2007, não, foi isso aí, Não, cara. calma aí, eu me formei... Com certeza, eu tenho certeza. A gente O invadia Miguel no tava, estacionamento, pô. ele estava na marcha, Miguel. É isso, cara. Foi Só que unicultural. vocês dois tinham cabelo na época, vocês não vão se reconhecer. eu tinha um Black também. Power, cara. Eu tinha um Black Power. Eu também tinha cabelo nessa época. Cara, calma. A genética do meu pai venceu aí. A gente ganhou o DCE nesse ano. Foi 2006, 2007. Foi isso aí, Renato. Eu me formei em 2008. Cara, eu não lembro agora. Ano vai pegar. Mas eu lembro Não, que foi... então você veio quando a gente estava aqui organizando, pô, tem certeza absoluta. O presidente era o Gustavo Peta. Era esse mesmo, o Peta. Aham, que é lá de Campinas. Enfim, Caraca, e depois foi a Lúcia Stuff, que estava aqui também, que namorava junto com o Pedro, que era o secretário-geral, e depois o secretário-geral virou o Bira, que era o presidente do CA de Medicina. Quando pequeno, todo mundo já cruzou antes. Caraca, que coisa louca, Renato. Nesse evento da Uni, eu tava com o Moraes, que era o secretário na época do DCE PUC Paraná. O DCE PUC Paraná, todos os partidos jovens tinham um olho muito grande ali, porque por mês o DCE tinha de 18 a 20 mil, que era uma porcentagem que a PUC dava das anuidades dos estudantes pro DCE. Nossa, então a gente tinha essa de verba dinheiro? de dinheiro, cara. Que então isso, tinha uma juventude do PMDB, tinha uma juventude do PT, tinha uma juventude do PSDB, toda de olho. E a gente tentava blindar isso. Claro. Aí o Moraes, que inclusive foi deputado federal 2 gestões por Rondônia, o Moraes largou agora, terminou o mandato dele, mas ele foi deputado federal. Na época ele era secretário do DCE. Lá no Paraná, ele era de Rondônia, mas estava no Paraná. Estava no Paraná estudando Direito. Se formou e voltou para Porto Velho. A galera de Rondônia vai sair para estudar dinheiro no Paraná até a 7. A galera de Rondônia montou quase que uma microcidade ali. Tem muita gente de Porto Velho estudando em Curitiba. Que coisa, né? Interessante. Os pais mandam a galera para lá. Vai para Curitiba. Mas tem nada a fazer lá, fica lá. Só estuda. Interessante, não sabia disso. Eu acho não. A capacidade de ensino, né? De graduação de Porto Velho não sim, mas tem vários lugares que poderia ir. Por que Curitiba, entendeu? Curitiba tem muito essa imagem da capital, da cidade perfeita, organizada, cidade organizada. Né? Eu fico zoando curitibano, mas assim, quando eu morei... Não tem violência, quando eu morei lá em Berlim, tinha muito curitibano lá que viraram meus amigos de vida, assim. Até mandar um beijo a toda a galera de Curitiba. Eles são cuzão mesmo no começo, mas depois é o melhor amigo que você tem, cara. É verdade. Eu tenho uma amigona de Curitiba. Um beijo aqui, Elissa Maria. Até hoje, cara. Eu morei em 2010. Eu fui no casamento de todos eles. Eles não foram no meu porque eu não me casei. Tem razão. É um detalhe. Mas fui na tem pretendente fui pra na casar, formatura. Quando é que sai esse programa? Hoje não, mas não sei quando é que sai o programa. Né? Aí, ó. Quero me comprometer. Aí, ó. Cara, tá voando, você que está aí à espera do Ed pro pedir em casamento, eu não vou falar nada. A hora é agora. E não, Ed. Vai pedir pra cortar essa parte? Vai. Eu vou anunciar o seu uísque. Aí é pressão, hein? Eu tô brincando. Não, no último episódio aí disseram que não podia anunciar a marca de uísque, eu anunciei. Tomei esporro. Eu tô falando, vou anunciar de novo. Mas então, daí fui pra Porto Velho, como eu tava falando, tava no evento da Uni aqui, lá nos Arcos da Lapa, um lugar lindo, histórico. A gente ficou hospedado, inclusive, num hotel lá. Foi a primeira vez que eu escutei uma galera falar, aquele sotacão carioca, cuidado ali naquela rua lá que tem umas mulheres elefantes. Cara. Cuidado, cara. Aí eu falei, caralho, que porra é essa? Depende do gosto de cada um, cara. Tem gente que sei é isso que eu tô procurando. Não sei o que é esse assunto aí. Não, mas valeu. Tô evitando ser cancelado hoje. Mas valeu o alerta. Daí tomei esse cuidado e tal. Aí nesse evento, cara, da Uni, tinha um painel sobre a história do funk. E quem tava palestrando nesse painel era o Mr. Catra, cara. Pô, saudações ao Mr. Catra. Saudoso. Tu sabe que todo o nosso histórico de movimento estudantil nasceu com o Mr. Catra participando desde o nosso primeiro evento, quando ele nem era sucesso nacional. Miguel, então deixa eu terminar essa história, até arrepia, cara, porque foi muito louco. Eu cutuquei o Moraes e falei, vamos levar esse cara pra Curitiba.
tá louco! E era na época que ele tava terminando aquele sucesso 4x4, que muita gente confunde com caminhonete tracionado, mas não é, né? Acho que eu sei quem é do É do lado do CREA. 4x4 Você é uma sabia disso? subsede do CREA aqui no Rio de Janeiro. É do lado do CREA. Buenos Aires, qual é o número, Miguel? 44. Isso que é 4x4. Então, É daí- do lado do CREA, literalmente, colado. É assim, uma porta. subsede aqui que é uma casa de lazer noturno. Exato, exato. E aí muita gente Como acha... o Catra que definiu assim. Whiskeria. Whiskeria. E aí o Moraes, não vamos levar esse cara. Eu falei, vamos levar. Cara, levamos ele pra Curitiba. E na época custou um valor lá, porra, baratíssimo, cara. Não foi nada caro. Catra fechou. E eu lembro muito bem, cara. Foi uma conversa fantástica de camarim. Foi onde eu descobri que homem, que cara que era. A conversa dele de qual camarim cabeça que era aquele maravilhosa. cara, velho. Ele foi Morreu muito novo. Ele foi um cara adotado É. por uma família muito tradicional do Rio, estudou no Dom Pedro, participou de toda a movimentação estudantil, cara. Então aquela trocação Falava de ideias, hebraico. Inglês. várias línguas. cara. Acho que francês. Eu só sei que era muito louco, cara. A gente, quando você tava. Quem gosta muito mesmo do Catra, estava super bem, era o Weber, cara. Sério. O Weber tinha vários papos muito loucos com o Catra. O cara é inteligentíssimo. E é engraçado que assim, o Catra, todo mundo brinca e fala como se fosse uma personalidade muito de zoeira e etc. E não tem acesso assim, a esse lado. E como o Miguel falou, foi o cara que pra ele foi uma referência dentro do movimento estudantil de apoio. E aí você lá em Curitiba me fala a mesma coisa. Exato. Você vê. Porque sabe o que foi interessante? Ele, logo quando ele começou a fazer evento com a gente, ele tava começando no cenário, né? E aí ele estourou, pô, Luciano Huck, Faustão, sei lá, não me lembro mais, estourou. E aí, cara, foi exatamente o que você falou. Ele cobrava ali no começo um valor, eu não vou me lembrar agora de cabeça, vamos supor que seja, sei lá, R$1.000 pra fazer o show. Ele manteve o valor, cara. Enquanto eu tava indo numa evento estudantil, ele mantinha o valor. Ele não mudava. Era a mesma parada. Sim. Ele falava pra gente, não, essa galera aqui, a gente tá junto. Tudo bem que ele ia fazer um show ali, depois ele ia fazer outros, né? Devia cobrar muito mais, mas ele fazia questão só de fazer adaptação de horário, mas ele sempre fazia questão de ir lá na nossa chopada e tal. Porque pra dar uma prestigiada, e sabia que atraía muito público, né? Depois ele estourou. Ele né? gostava das festas de graduação, das festas das churrascadas aqui, eu não sei como é que vocês chamam lá em Curitiba, a gente sempre fazia. Aqui a gente chama de chopada. Chopada, é. E, cara, ele é um cara de uma inteligência única. Você vem em Curitiba e chamam de churrascada. E bolacha. E vina. O biscoito é bolacha. Vina. A vina é linguiça. Que é a linguiceta. A linguiça é vina? É vina. Que porra é essa, Brasil? Isso é novo pra mim. É uma linguagem lá deles. A salsicha, a linguiça, é vina. O estojo, aqui vocês chamam de estojo, guarda-caneta e tal. Lá é penal. Penal. A galera ficou parada em 1810. Penal. E aí é isso, cara. Essa fase de movimento estudantil na PUC Paraná, pra mim, foi um aprendizado enorme. Escola, né? Uma escola, Miguel, me forjou muito pra tudo que eu tô vivendo hoje como profissional, como discussão de políticas públicas que a gente hoje participa bastante, seja na área do saneamento, seja na área de infraestrutura rodoviária multimodal, na área de transportes multimodal, né? A gente usa muito do que a gente aprendeu desse movimento estudantil. E aí foi uma experiência fantástica. Nesse período que eu fiquei tanto no centro acadêmico quanto no diretório central, a minha empresa que eu montei de engenharia fica em Curitiba, sediada em Curitiba, né? E a Avistar Engenharia, Grupo Avistar Engenharia. E aí montei uma sede que eu me senti a obrigação, a gente montou uma filial em Ariquemes, Rondônia. Olha. Ariquemes fica no meio do estado, fica a 190 quilômetros de Porto Velho e 190 quilômetros do que chamam de Cone Sul ali. Quer dizer, é longe dentro do estado que é longe. Ele é longe de tudo. Nossa, exato. Quanto tempo como é que tipo chega lá? Brasília, é tipo Brasília, né? Não, lá tem a 364. Tem. Não, tô perguntando numa boa, porque eu sei que tem lugar que não consegue chegar sem ser de barco. Barco é Porto Velho e Manaus, você só faz de barco. Só faz de barco. Absurdo, tem a 319. Ser realista, é um absurdo. Absurdo. Eu já fiz essa viagem de barco logo que eu me formei em 2008. Peguei um barcão, são 4 dias, né? 2 dias, 2 noites. Descendo. Você desce o Rio Madeira e sobe o Rio Amazonas. Banhão tomando o chuveiro do barco é a água do rio. Eles bombeiam. Cara, agora, Ariquemes é bom lá? Ariquemes, ela é uma cidade muito bem planejada. Quantas pessoas tem? Ai, cara. Mais ou menos, Mais ou menos, acho que deve ter uns 90 mil habitantes. Já é uma cidade grande, pô. 100 mil habitantes é muita gente. Em Ariquemes cresceu bastante porque a mina de Casterita, a gente tem um dos principais clientes nossos é de Ariquemes, por isso que a gente montou essa base.
Então a gente atende, devido à especialização do meu pai, que é a geologia exploratória, a gente atende esse cliente e aí montou essa base. E aí toda a parte de imposto, que eu agora não vou me lembrar o nome da sigla para esse imposto de minério especial, vai para Ariquemes, cara. E aí ela bomba. Nossa, bomba. A mesma concessionária de água do Rio é a que faz a gestão de distribuição de água em Ariquemes, cara. Então Ariquemes é que nem... Águas do Rio mesmo? A Egea? Exato. Olha, que interessante, cara. Exato. Ela tá lá. Inclusive, a gente fez uma parceria com eles para ligar... Porque 100 mil pessoas realmente dá para dar viabilidade. Eu acho. Depois eu vou dar um Google aqui. Mas mais ou menos. E a gente fez até uma parceria com a Egea para poder ligar Ariquemes com o Distrito de Bom Futuro. O Distrito de Bom Futuro foi onde começou toda a carreira do meu pai como geólogo. Muito louco isso. Bacana, então ele começou lá em década de 80. Teu pai é de Rondônia também, ou ele foi para lá? Meu pai se formou na UFPR. Ele é da turma de... Ele deve ter se formado em 80. Ele é do Paraná. Paraná. Curitiba, Paraná. Então provavelmente então o link foi tu voltou Paraná, que teu pai era do Paraná. Então, na verdade, muita gente de Rondônia veio do Paraná. Na verdade, tem muita gente do Sul na região Norte, naquela época que o Exército tinha aquele lema, ocupar para não entregar, alguma coisa assim. Então, tem muita gente ali em Vilhena, que é mais o sul da região de Rondônia, que é de Foz do Iguaçu, que é de Santa Catarina. Então, toda essa galera do Sul foi para lá, cara. Entendeu? Então, acho que nessa pegada, na época, meu pai foi para lá, porque era uma área dele de especialização, de casterita. Ele passou por Pitinga, mas ele se estabeleceu em Rondônia, porque Rondônia é a segunda maior jazida. Logo depois de Pitinga, é a jazida de casterita de Rondônia. E aí ele se especializou, ajudou a fundar essa cooperativa. Era o Grupo Paranapanema de Casterita. E aí depois foram entregues para esses garimpeiros, que montaram a cooperativa de garimpeiros, que é o que o meu pai ajudou a montar. E hoje eles... E é um desafio ambiental, né? Minas sim, é um desafio ambiental. Demais, né, demais. A gente faz todo o trabalho de monitoramento de barragens lá e toda a parte do licenciamento ambiental deles. É um desafio enorme. E conscientizar esse pessoal que começaram, né, focado em produção a qualquer custo. Então, quando você trabalha para conscientizar que ele tem que fazer a manutenção de uma barragem, que ele tem que fazer o alteamento, que ele tem que diminuir a vazão de rejeito dele, tudo isso aí, cara... E depois recuperar a área onde foi erodida. A primeira recuperação de área degradada, de mineração, de área de rejeito que eu fui visitar foi com meu pai. Todas as férias do meio do ano, ele me levava para Bom Futuro. Tinha gente que ia pra Disney, tu ia pra onde? Eu ia pra mineração de Bom Futuro. A gente vai aparecendo do caminho. Eu tenho foto minha visitando obra na setor de saneamento com 6 anos de idade. Meu pai também tem o mesmo nome que eu, sou eu que tenho o mesmo nome que ele, não. É ele que tem o mesmo nome que eu, entendeu? E também é engenheiro da mesma área, né? Meu pai também é engenheiro hidráulico. Eu queria fazer geologia por causa disso. Daí meu pai falou, não, geologia não. Tem uma... Ele que me falou da engenharia ambiental, cara. Ele falou, tem uma graduação aí, dá uma olhadinha aí, dá uma olhadinha. Na época deles, o geólogo, ele se formava, estudava mais um ano e virava engenheiro geólogo, não era? Na verdade, essa graduação tem na Universidade de Ouro Preto, engenheiro geólogo. Mas, de fato, qual que é a diferenciação do geólogo para o engenheiro, pro geólogo, do engenheiro geólogo e engenheiro de Minas? O geólogo ele trabalha com o solo para baixo, o estudo. O engenheiro geólogo ele pode trabalhar do solo para cima e com detonações, né? Sim. E também com mineração subterrânea, que daí tem a questão estrutural, que daí já é um engenheiro de Minas. Então o geólogo hoje ele trabalha onde você vai explorar, que é o solo para cima, então ele faz as sondagens, vê quanto que tem de cubagem, aqui você vai ter uma produção... Engenheiro geólogo. Geólogo. Então ele dá o projeto... Ele dá o input, Ele dá o input, exatamente. Ele vai com a equipe de sondagem, faz os cursos. Pesquisa. Eu já trabalhei muito com hidrogeólogo para discutir disponibilidade de água subterrânea. É a mesma coisa. Você faz os furos, vê como é que está o lençol freático, a altura, vazão, tudo aquilo. É o hidrogeólogo. É uma especialização... Dentro da geologia. Exatamente. A minha irmã é geóloga. Ela fez geologia por conta, assim... Ela não conheceu o nosso tio... Mas, cara, que massa, por conta da história, profissionais, velho. Por conta da história, ela foi pra geologia. Tua irmã depois resolveu seguir e tentar fazer engenharia ou ficou como um geólogo? Não, ela tentou seguir no mestrado da geologia, mas foi numa época que estava conturbado lá na UFRJ, politicamente, não política de fora, política mesmo interna da escola lá da geologia.
E ficou pra ela, não ficou Ela fez geologia uma na condição boa. FRJ. Não, FRJ. É bacana, pô. Inclusive, se estiver precisando de uma geóloga... Ó, a gente sempre contrata, viu, pra isso. Aí, Ariadne, tô aqui com uma proposta de... Mas ela aqui, Vamos Ed, pra pra Rondônia. falar também aqui sobre geologia, pô. É verdade, vou trazê-la. E ela, Pô, como uma boa geminiana, ela sabe, rapaz. ela fala, mas assim, qualquer assunto difícil é fazer parar. Ah, falando sério, pô, vamos trazer ela Vou trazer. aí. Geologia é um tema muito massa de discutir, cara. Muito massa. Eu não entendo tanto, assim, né? Realmente não é uma área que eu acabei me aprofundando em alguns momentos. Mas realmente Chamar os é professores de geotecnia. Não, cara, nem... Tinha os professores pau no cu pra cacete lá na FRJ. Eu não vou falar. Não. Vamos lá, mudar de assunto. Aí, mudar de assunto. Manda só um coraçãozinho, Miguel. Já Vai tá lá, Vamos arrumar minha coração. Vai lá no Facebook dos professores. Lá Quem sabe vai saber, entendeu? Vamos mudar de assunto, que senão esse negócio vai desandar aqui. Cara, mas eu acho que se o Brasil ele fosse muito bem planejado, como território mesmo, tinha muitos recursos naturais que hoje, mesmo em aldeias indígenas, que é um debate que a gente tem que fazer, a gente conseguiria explorar de forma tranquila, sabe? Tem esses conflitos de interesse hoje, né? Você vê que a geologia, ela começou a fazer na época que a Petrobras estava lá em cima. Então, tinha tudo dentro da UFRJ, tudo. Quando ela se formou, a Petrobras estava lá embaixo. Aí não tinha mercado. Aí não tinha mercado. Só que, cara, o Brasil é um dos países mais ricos em minérios do mundo. Recursos naturais, muito. Assim, o mais rico de água, de minérios, de preciosos, semi-preciosos. E fica dependente da Petrobras. Assim, a Petrobras é foda, patrimônio brasileiro, etc. Mas, caralho, e o resto que a gente tem, gente? Exato. Assim, pô, pra explorar, e a gente Outras formas. assim, não... E qual é o problema, né? A geologia é um investimento. E aí fica muito na mão do privado fazer assim investimento da geologia, onde aí sim é um papel mitigador do Estado de entrar e explorar o que a gente tem para desenvolver aí. Mapear. Explorar no sentido de porque num de país, utilizar, né? mas eu explico por que isso acontece. Num país onde os juros são da forma como são e as inseguranças são da forma como são, capital privado é muito avesso ao risco. Não, mas isso que eu tô dizendo. E essa é uma área de risco. Isso é uma área que o Estado tinha que entrar para fazer. Porque... Ou criar um ambiente econômico e de segurança jurídica que permitisse que a iniciativa privada entrasse. Claro. O que o Edipo está falando, eu lembrei agora aqui, estava tentando lembrar e consegui resgatar, o zoneamento ecológico econômico. Muitos estados conseguem fazer isso. Rondônia tem o zoneamento ecológico econômico dela, mas o território, nosso território, a nossa unidade federativa não tem. Então, se lá atrás iniciou esses estudos, mas parou. Inclusive, tem alguma lei que se iniciou, alguma PL que se iniciou, projeto de lei, parou nisso. Mas se nós tivéssemos o zoneamento ecológico e econômico do Brasil, pelo menos até de 70, parou antes de 70, mas atualizado... Quer ver uma parada bizarra? Nós não temos isso. Eu sei que não é geologia, mas é um absurdo. Em época de Google Earth e tudo mais, a gente não tem mais levantamento plano e altimétrico. Dessas cartas do IBGE. Na época de drone, bicho. Pois é, drone cara. Faz isso. As cartas são de 1970. Tá aí. Isso não existe, meu irmão. Com curvas de 25. Tá vendo? E olha que o pessoal faz levantamento de 25 porque era o avião lá em cima, passando no... Imagina como é que era, né, em 1970 pra fazer isso. Sabe como é que era? Eu te explico. Era um avião do exército, provavelmente. Eram duas fotografias assim, aí depois o cara jogava numa prancheta, aí tinha que meter o óculos que fazia um negócio de cruzar pra ele fazendo as curvas de nível. Tipo óculos 3D, tá ligado? Que tem o verde e o vermelho. Era uma parada assim, era uma parada exatamente assim. Que o cara fazia. Aí tinha uns caras que ficavam aqui, ó, regulando e tal. Cara, um negócio muito louco. E aí, pô, nessa altura do E desenhava a mão. Na verdade ele ia ajustando aqui, eu não sei, eu já vi esse processo, mas eu confesso que eu não vou aqui tentar explicar como é que é. Porque eu não entendi. Não é que eu não entendi, é porque eu realmente achei tão surrealmente atrasado dentro do que a gente está discutindo isso. Isso está me lembrando muito quando eu fui fazer a minha prova para tirar a carteira de capitão armador da Marinha, que é o mais... tem o Arraiz, o mestre e o capitão. A gente já falou aqui que eu tirei de capitão. A gente já falou aqui que Miguel era uma promessa olímpica aqui. Não, isso é mentira. A gente já falou sobre isso. Mas eu tenho uma vida náutica muito grande, é verdade. E eu tenho a habilitação de capitão. E quando eu fui fazer... se preparando para ser o velho da lancha. Velho da lancha. Agora só falta a idade. Só falta a lancha. Né? E aí, quando eu fui fazer a de capitão, eu me lembro muito bem disso, né? Tinha que estudar lá e tal, vários conteúdos. E um deles era... estudar a posição cartográfica via sextante e tal, que você lê as estrelas, né?
Essa ali é as estrelas. Você. Agora esqueci o nome dessa ciência. Astronomia. Não é astronomia, mas. Mas enfim, não importa. Você usa o sextante, a inclinação, faz um monte de conta e tal. E aí você faz ali a sua posição geográfica conforme direção da bússola e as estrelas e a posição e o horário que aparece e tal. E aí uma conta pra cá, conta pra lá, tabela pra cá, não sei o que. Eu falei, caraca, meu irmão. Era navegação, né? Navegação. De navegação. Aí eu me lembro que tinha um capitão reformado na Marinha, muito amigo do meu pai. Um abraço aqui, o Zé Carlos. Aí ele, não, Miguel, vou te ensinar. Aí ele ficou meia hora. Pá. Tamo na posição tal aqui. Aí botamos no mapa. Quer ver? Quero. Aperta aqui o GPS. Aí apertou o GPS ligou. Deu. Aí deu uma certa diferença. E tá vendo? Porra, eu falei, cara, você ficou 40 minutos calculando uma parada, corrigiu. Ele ficou 40 minutos calculando, né? Meu Deus. Porra, pro GPS que demorou alguns segundos, ligou e saiu a posição. Eu falei, não, mano. Mas isso Eu aí entendi o conceito, mas porra, não é possível. Toda embarcação hoje tem lá aquele transponder, tem um GPS que seja lá que ele tem que se comunicar, né? Não, sim, mas eu tô querendo dizer só o seguinte. Acaba que a ciência hoje tá tão evoluindo numa direção... Mas é o que a gente tava discutindo ali no chat GPT. Você precisa entender o conceito. O conceito... Não, então, o conceito eu entendi até realmente entendi como é que funcionava o conceito. Mas fazer mesmo é a mesma coisa que eu tô falando agora. Então, o conceito de como era feito as plantas... Nessa época que eram duas fotos que se intercolocavam. E aí o cara veio com esse óculos 3D, né? Pra ver os desníveis e marcando as curvas de nível. Isso não tem mais necessidade. O conceito eu entendi como era. Agora, exatamente como é que fazia isso, cara. Eu também olhei e falei, mano. É igual vocês fizeram aula de campo com Teodolito? Só se o cara for... Eu fiz na Alemanha e no Brasil. Mas muita gente muita gente nunca sabe, nem ouviu falar em Teodolito, meu amigo. Eu cheguei a fazer... Estação Total... Não, a estação total é o que é usado hoje. Agora deixa eu falar, só um parênteses aqui, uma nova modinha que tem na internet, não sei se já viram que é um joguinho, o cara joga uma foto aleatória e aí você tem que clicar em algum lugar do mundo de onde foi aquela foto. Não sei se já viram isso. Não vi isso, não. Bicho, tem um cara, meu irmão, que é surreal nessa porra. O cara mostra assim um mato. Aí o cara, esse mato, porra, isso ali é lá do leste da Austrália. Pá! Aí clica, bu! Não acredita. Meu irmão, o jogo existe. Não fode. O jogo existe. Esse cara olhando o mato. Aí, não, mas aí o que ele faz? Ele justifica. Aí tem vídeo dele justificando. Não, é porque esse tipo de vegetação só pode ser não sei o que lá, com o sol tá vindo aqui, você olha aqui. Aí o cara vê, meu irmão, e ele justifica por que é aquilo. As urnas foram adulteradas também nas eleições? Não, porque eu tô balizando por aqui. A terra é redonda, é plana. Como é que é essa parada aí? Se foram ou não foram, eu não sei. Eu acho que a maior adulteração é no processo de voto, né? Antes do cara votar. E o cara vê um mato e diz Austrália, Canberra, quadra 45. Caralho. Pô, acredito. Não, claro, crença, cada um pode acreditar no que quiser, pô. Isso aí. Porra, vê lá. O jogo existe. Não, o jogo eu não tô dizendo que não existe. Daí o cara acertar um pedaço de mato na Austrália, você tá de sacanagem comigo. O cara justifica, meu irmão, eu acredito. Então tá bom. Teve embasamento. Fala com propriedade. A teoria eu entendi. Fala com propriedade, embasamento tá valendo. E confiança. A teoria eu entendi. Agora deixa eu fazer o papel de bonzinho. O Miguel já fez o chute no peito. Conta um pouco da tua história, de verdade, assim, conta... O que esse cara tá fazendo até agora, cara? Cara, calma aí, cara. Conta da tua história até você chegar onde você chegou. O que é? Fazer essa trajetória até... Lógico. Que a gente tá aqui pincelando, joga daqui, joga lá. Pô, bota uma linha do tempo aí. Na verdade, parou em Curitiba, né? Então, nasci em Rondônia, Zona Leste, Porto Velho. Fiquei até meus 16 anos, 16 para 17. Daí fui para Manaus, estudei. Fui fazer o segundo ano, fiz o segundo ano em Manaus, fui para Curitiba. Fiz minha graduação, me formei lá, montei uma empresa voltada para a área da engenharia. E na época que eu tava montando a empresa, meu pai... Tu foi morar sozinho com 16 anos? 16, 17. Fiz cursinho e depois a graduação. Mas sozinho? Sozinho, cara. Cara, eu não sei se eu te invejo ou se eu fico meio bolado por você, bro. É tenso, cara. Minha mãe... Lá no norte, 16 anos, você já é adulto velho já.
4 filhos já. Brincadeira. O senso de responsabilidade começa muito cedo. Muito cedo, muito cedo. Né, brother? Completamente Isso. Mas diferente. Tem que amadurecer cedo, né? Minha Tem que mãe fazer. tipo, sempre me atendia no telefone. Eu era um retardado com 16 anos. Não, mas às vezes... Não que mudou muito depois, talvez. Eu com 16 Não, tô melhor, tô bem melhor Cara, do que mas quando eu isso tinha aí 16. foi uma... Não tem nem comparação. Isso aí foi um período muito bom, assim. Ajudou a forjar muita coisa, muito caráter do que eu tenho hoje. Minha mãe foi a principal pessoa que me ajudou, sabe? Tipo, sempre me atendia, dava uma força, não, continua firme e tal. E eu consegui me graduar lá. Me formei em 2008. Em 2008 já montei a empresa, já tinha essa ideia de que eu queria meu próprio negócio. Você abriu uma empresa sozinho ou com sócio? Sozinho. Aí que vem a história. Quando eu comprei o CNPJ do pai da minha ex-namorada. O seu Haroldo. Um abraço, seu Haroldo. Satisfação. Abraço, seu Haroldo. Esse eu senti mais sinceridade do que o É. outro professor, hein? Cara, o seu Haroldo me vendeu um CNPJ de papelaria, quentão. Comprei. Quentão o quê? R$500. Pô, seu Haroldo é maneiro, hein? Não, mas deixa eu te falar. Pra montar uma empresa, você gasta mais que o dobro. Por isso que eu tô falando, seu Haroldo é exato, maneiro, pô. Aí ele já entregou redondinho. Pum, ali, tá aqui o CNPJ. Aí montei, só fiz a adequação pra empresa de engenharia. Não foi tão caro. E, cara, precisava de R$800 pra fazer o manual de identidade da logo. Visual, né? Visual. E eu não tinha um nome. E eu falei, pai, eu vou montar uma empresa. Quer entrar comigo? Ele, você tá maluco? Vai trabalhar, cara. Vai fazer um concurso. Estamos em pleno clube do empreendedor. Cara, meu Não, mas tô gostando da Vai- história. não, Aham. vai fazer um Isso concurso. quantos anos, mais ou menos, Renato? Tinha 18. Já tinha. 18? Não, 18, desculpa. Não, Eu você tinha se graduou. 23. Já tinha formado, tava 23 formado. anos. 23 anos eu queria montar meu negócio. Aí você 23. falou, pai, vou abrir uma empresa. Seu pai falou, não, filho, vai trabalhar. Vai trabalhar. Muito louco isso. Muito louco, cara. E aí ele, não, vai fazer um concurso. Sempre me passava... ele sempre, na época, você lembra da Edital. Catus? Sim, Você isso eu lembro. passava link dessa porra. Era pra Eu sou você um fazer puto, vaga. nunca dava certo. Você botava teu currículo na Catus e eles... Eu acho que foi, Cara. que foi o local onde a minha esposa conseguiu arrumar um emprego. Sério? Eu me É. fudi Primeiro nessa que porra, deu, nunca ó. deu certo. Dava Eu raiva, tinha uma dava raiva tristeza. dessa merda, nunca deu É certo. pra mim, o cara. LinkedIn do passado. É, exatamente isso aí. Tipo, meu pai sempre me mandando o link. Ah, tá aqui, ó, vai lá, tenta aí. E fui em vários trainee da Ambev, do cara, falei, cara, não quero isso, cara. Tava fazendo pra Que se tentar você agradar não quer, meu irmão, não vai dar adianta. certo. Aí tinha que fazer aquelas dinâmicas em grupo. Nossa, fiz tudo isso aí, tipo, tudo, cara. Daí, cara, foda-se, eu não quero isso, Aí cara. teus amigos passados falam, cara, será que eu sou idiota? bicho? Exatamente. Caralho, aquela prova era idiota, meu irmão. Como é que aquele cara que eu conheço passou, eu não, cara? E aí, cara, daí eu falei, cara, tudo errado. Aí eu falei, cara, quer saber? Eu tentei um ou outro, falei, montei minha empresa. Daí comprei esse CNPJ aqui, então, minha mãe que deu por fora. Mãe sempre salvando. Mãe, te amo. Essa é realmente sincera, essa é muito sincera. Comprei por fora. Ali é legal isso, meu irmão. Comprei Cara, por eu me fora. deu por fora, quentão, velho. Contrabando ali Minha mãe de me deu dinheiro. Que contrabando. Minha mãe me deu quentão. Contrabandinho de dinheiro, pô. Não foi por fora É. do esquema do dinheiro previsto. Ah, tirou lá, sei lá, inventou pro pai que ia fazer uma compra, com certeza ele não faz lá, ela que... Mulher Ah, que foi cuida por, não foi por fora do fisco, não. Foi por fora do radar do pai. exatamente, Exatamente. Deu somebody love no pai. Oh. A minha mente suja, já tava pensando que era sonegação. Não. Não, é sonegação parental. Parental, meu pai não queria nem saber, mas eu falar da empresa. Não, E aí, cara, teu pai queria que você trabalhasse, você lá querendo abrir Meu empresa, pai queria que eu pô. fosse pro concurso público ou arrumasse um emprego. Toma juízo, garoto. É. Você não é empreendedor, não. 23 anos, moleque, tá louco? E aí eu, cara, daí me especializei em segurança do trabalho nesse período, fiz MBA em gestão ambiental. e Você aí fez engenharia ambiental lá. Fiz engenharia ambiental, me formei em engenharia ambiental. Você pegou o início da engenharia. Na verdade, você entrou na faculdade antes do boom da engenharia Do boom. ambiental, né? Sou Porque eu lembro que apaixonado o por boom da engenharia ambiental foi no ano que eu fiz a faculdade, que foi em 2005 para 6. Isso aí. Que eu lembro que eu fiz, na UFRJ, a minha primeira opção era engenharia ambiental. E eu falava com meus professores assim, pô, você que tá vindo, achei legal, pá. Tu vai competir com um coelho, com um maconheiro. E, pá, tu tá preparado? Eu falei assim, sei não, hein, cara. Não, esquece essa porra, mão moleza. A nota de corte era lá embaixo. É. Aí eu, pô, tá bom, né? Aí fui lá, porrada, meu irmão, segunda nota de corte da UFRJ. Falei, caraca, meus professores, Não, eu que fui visionário, eles não, me fudi. Exato. Vou ter que fazer civil. Não, mas a gente é parceiro de civil. Esse é um assunto interessante para ser debatido. Pô, pra caralho. Porque Eu acho que são duas profissões que se complementam. A gente não compete, a gente complementa. Só que a gente, aqui eu vou falar muito claramente, a gente tem uma velha guarda da civil,
a gente tem uma velha guarda da Civil que olha a gente muito como disputa, como competição. E, cara, a gente sabe o nosso limite, a gente sabe a atribuição dos caras, entendeu? Pô, Renato, vamos falar agora um pouquinho assim sobre conselho? Até porque nós somos profissionais aqui que somos antenados. Deixa eu só fechar o ciclo da empresa. Depois dos quentão, minha mãe deu mais 800, eu montei um manual de identidade e meu pai deu... Aí um dia, onde eu fisguei meu pai para ser o meu sócio. Eu falei, pai, eu tô aqui com a logo, dá o nome da empresa aí rapidinho. Aí meu pai, meu pai na época, ele tinha acabado de voltar da África, e tava louco para procurar trabalho. Ele não tava no mercado. E isso tava deixando ele mal e doente. E essa mentalidade dessa galera da época da década de 50, de que tinha que arrumar um emprego público, né? Tem que arrumar público. É a cabeça deles, cara. É a cabeça dos nossos pais, cara. Tem que dar segurança, trabalhar e boa. Então ele tava com essa mentalidade e ele tava desempregado, tinha acabado de voltar da África, tinha ficado 3 anos lá em missão de exploração de diamante, fazendo sondagem e tal. Ganhou bem, fez o pé de meia, mas... O cara tava numa missão explorando diamante na África, coitado. Fora de mercado. Não, aí ele voltou e ficou meio deslocado. Porque ficar sem trabalhar é ruim. Não, pra cabeça, né? Eu sei. E essa galera fica doente quando não trabalha, cara. Meu pai ficou, acho que 2 meses ali, ele ficou mal, ele quer estar trabalhando. E nesse período eu falei, pai, dá um nome aqui. 2 meses sem trabalhar, meu. Fica mal, fica doente. Não, mas ele bom, fica. 2 mesinhos. 2 meses eu tava benzão, cara. Não, ele sente. Feliz. Cara, meu pai o terceiro que incomoda. É pau pra toda obra. Daí eu lembro, eu falei, pai, dá um nome aqui, tem só a logo, mas tá faltando o nome. Aí ele pegou e falou assim, eu lembro até hoje, o nome que ele deu, cara, era o nome de uma empresa de recursos humanos que tava tentando realocar ele. Aí ele, bota avistar. Depois eu falei, cara, de onde que ele tirou esse nome? E eu gostei de avistar, o lance de ver ao longe, ver ao longo alcance. E, cara, eu botei o nome da empresa de avistar, consegui consolidar a empresa lá, montei o CNPJ, fiz o site, na época era bloco de nota fiscal, na época. Você sabe que isso é uma curiosidade, outro parêntese, sempre que a gente vai montar uma empresa, eu passei por esse processo da minha consultoria em plena pandemia. E quando você começa a pensar, se tem uma ideia, você faz a empresa, você materializa ela quando você faz a identidade visual dela. Exato. Você tem aquele processo de qual é o nome, agora esse nome, como é que eu vou desenhar, e esse desenho, como é que eu vou botar num site para definir a minha empresa. E isso é um processo de formação, porque quando você está pensando em identidade visual, você pensa o que você quer para a tua empresa, né? Isso é uma coisa muito pesada. Isso é uma coisa interessante, precisa cara. da logo para te dar aquele ânimo. Quando e aí você, meu irmão, saiu a logo, fala, caralho, cartão de visita. Já vamos fazer meu cartão de visita aqui, caralho. O cara fica vibrando. Cara, isso aí, o empreendedorismo é muito massa. Ele, cara, você dorme com a cabeça 1000, mas você dorme realizado quando é a tua parada. E aí, cara, montei a Avistar Engenharia, quando o pai deu o nome lá. Primeiro trabalho nosso foi de R$600 para uma empresa de mármore. Até hoje eu tenho essa nota, porque você tinha que fazer lá o ISS, CSLL, fazer assim, fazer Você tinha que pegar lá o teu lucro e tirar uma porrada de coisa. Eu peguei essa época, cara. Então, pô, sou muito grato, porque eu peguei essa época da nota manual e logo... Duplicata com o carbono embaixo. Caraca. E logo depois, nesse mesmo ano, eu recebi uma proposta para trabalhar em São Paulo. E o cara falou, só tem um porém aqui, a gente não é seletista, é PJ. Eu falei, topo. Olha, na hora. Pronto, e com a cabeça onde, Miguel? Quando eu fiz o contratinho com o consórcio, com a minha empresa, primeiro contrato da Avistar, valor bom pra caramba, morando em São Paulo, era a obra da adequação viária da Marginal Tietê. É capital mesmo. Eu ficava responsável entre a Ponte das Bandeiras e a Ponte da CPTM, o trecho interno e externo da Marginal. Contou uma história boa pros caras, meu. O cara tinha um contrato com uma marmoraria. Não, meu portfólio aqui é um portfólio. Então, aí foi a indicação de um grande amigo, o cara topou. Fui lá, cara. Aí foi o primeiro trabalho da Avistar e primeiro o atestado, depois da Avistar Engenharia. A gente ganhou o atestado aí de supervisão ambiental de obras, que é uma área que... Como é que foi tirar esse atestado? Então, tinha um contrato da Avistar com esse consórcio de empresas. Então, a RT era da Avistar com esse consórcio. Então, o atestado era prestando o serviço de supervisão ambiental de obras para esse consórcio de obras. Então, na verdade, era um atestado de um privado, né? Exato. Não, mas vale. Não, eu sei. Mas esse atestado, na verdade, eu achei, esse atestado você registrou no conselho, não registrou? Registrei. Fez uma RT e depois fez uma CAT. A pergunta foi assim, a tua primeira experiência registrando um atestado no conselho? Foi esse, atestei pelo CRED São Paulo. Foi fácil? Facílimo. Boa.
Mas, não, esse atestado, esse foi, mas eu vou te falar que eu errei aí pra caralho. É que é o seguinte, eu tô perguntando, isso é em causa própria. Eu tenho que tirar meu primeiro atestado de técnico pela minha empresa e eu ainda não tive coragem de iniciar meu movimento de registrar minha empresa no CREA. Não, ó, isso não é difícil. Isso não é difícil, registrar. Eu tô com, assim, aquele medo de iniciante, sabe? Sim, tipo... não, mas isso não é difícil. Mas assim, ó, as primeiras RTs que eu fiz, eu errei muito. Porque tem o lance de você fazer a descrição correta, de você colocar o nome do contratante, contratada, uma série de lances ali que você precisa Pagou 5 RT pra tirar uma. Mais ou menos isso. Aí eu acho que entra... Aí mas eu acho que isso não podia existir, cara. Como não, é que mas pode? aí eu acho que deveria poder revisar ali. Mas, não tem então, que mas o sistema melhorou muito. Da Não, época é o que eu tava custo pra do cá. aprendizado. Depende do estado. É o custo Depende do do estado. aprendizado. Mas eu acho que aí, Miguel, entra um papel muito importante do CREA Júnior. De dar essa fortalecida pra que galera. é o CREA Júnior? O CREA Júnior é um programa dentro do sistema Confiacreia que é voltado para os estudantes. Então você tem lá a possibilidade de falar, ó, uma anotação de responsabilidade técnica é isso. Você preenche dessa forma. Depois que você fecha o seu vínculo empregatício, seja com carga e função, ou seja de um projeto específico, você dá baixa nessa RT e você gera uma CAT. Para você gerar uma CAT, você precisa ir junto ao seu contratante e pedir um atesto. Aí é o atestado. Edipo prestou os serviços da duplicação, tal. Aí você coloca lá teus dados, os dados da empresa, e assina o responsável técnico dessa empresa. Com o atestado e a CAT, aí você acerva. Aí você vai acervar. Não, aí tem um detalhe. Agora que eu quero entrar foi legal porque fez um link com a pergunta que eu ia puxar lá. Peraí que eu tô numa Aí aula na aqui. hora, que eu tô aprendendo. aí na hora que você pegou o atestado, aí o Mussolão fez lá os serviços dele e foi atestar agora junto ao CREA. Aí vai vir os colegas lá e vão falar assim, ó, pô, o Mussolão, ele fez aqui a avaliação de qualidade de água do efluente que saiu da estação de tratamento de esgoto dessa obra. Mas ele não pode fazer isso. Pá! Aí vai lá e veta o atestado dele, como se o mesmo ele tendo realizado o serviço, mesmo o contratante tendo, não, tá ótimo o serviço, foi bem feito, vem o CREA e fala assim, não, como o Mussolão é engenheiro ambiental, e ele não fez a matéria, que dentro da matéria tinha lá na ementa escrito análise de qualidade da água, que a gente sabe que faz uma diferença danada, né? Tanto faz se o cara deu ou não Que deu. era, você deixou de pegar aqueles slides e copiar o que estava escrito nele. Se tu faltou, não faltou, isso dane-se pro CREA. Não, então ele não pode ter esse atestado e vai lá e retira o seu acervo. O seu acervo. Não, ele questiona. Questiona, Miguel. Ele retira. Não, se você pode recorrer. Recorre. Não, você pode recorrer. Aí o processo vai correr dentro do negócio. Essa fase mas ele tá retira. na fase do fiscal. O fiscal analisa e ele entende isso. Aí quando você recorre, aí vai para a Câmara Especializada. Aí na Câmara Especializada, se continuar esse posicionamento, aí é maneiro como funciona a questão, né, burocrática do nosso sistema, que é importante conhecer. Se a Câmara ela continuar com esse posicionamento, realmente não, ele não faz isso, aí você pode recorrer para o CONFEA. Daí, aí vai pro Supremo. O CONFEA é como se fosse o STF. Renato, não faz sentido. Não tem menor lógica prática. Não, eu entendo o seu posicionamento de que se o cara estudou aquilo e pode fazer... Se ele... Olha só. Não é isso. Se eu te contratei para você fazer um serviço, você fez o serviço, e eu tô dizendo, não, ele fez o serviço e tá bem feito... Meu amigo, não, quem Miguel, é o CREA? O CREA pode te processar. Não, peraí. O CREA pode até te processar, se ele quiser. Não, você está exercendo exercício legal. Mas um exemplo que a gente fazendo... trabalha. Mas, por exemplo, se eu faço uma RT... Se ele constrói um prédio para uma empreiteira, que não tem como avaliar se... Você acha que a defesa da sociedade do CREA é chegar e falar assim, não vou reconhecer o seu atestado. Aí pronto, agora o prédio pode cair, pode fazer o que for. E ó, fiz a minha parte. Tá maluco? Não faz o menor sentido. O CREA pode sim ir em cima de você e ver se aquele prédio que você está construindo, se aquilo está ou não dentro das normas previstas para que não você entende o seguinte, ao risco à sociedade. Ele pode ficar com agora, uma votação... ele quer dizer que mesmo você tendo feito o prédio, mesmo o cara tendo reconhecido que você fez o prédio está em pé, está funcionando, não sei o que, ele vai falar assim, não, mas aí não pode ter feito o prédio. Então o que você diz é o seguinte, ele poderia ter uma anotação desse daí, e aí a próxima vez que ele fosse registrar o início de uma construção, o CREA vai lá e faz uma auditoria. Os seus conhecimentos, eles são construídos ao longo da sua vida profissional. Não, entendi. Mas olha, eles não são construídos unicamente na graduação. Mas olha o que eu tô falando, é uma distopia
Deixar aqui bem claro. A forma como o nosso conselho enxerga as atribuições profissionais. É uma distopia. Ele parte do pressuposto que se está escrito na ementa de uma disciplina, a partir dali você está habilitado a fazer aquilo. Eu sempre falo, eu já falei aqui, no corte nosso aqui, que tem bastante visualização, assim, olha, eu fiz engenharia civil. Um belo dia, um professor foi lá e me deu uma aula sobre aeroportos. Foi. Ô, bicho, Respício Santo. Doido, eu não tô habilitado. Eu não tô habilitado pra fazer projeto de aeroporto, pô, óbvio que não. Eu tive 2 horas de aula com um cara falando sobre aeroporto. Não faz o menor sentido. Agora, eu vivo saneamento na minha vida. Não tem nenhum engenheiro que vai chegar pra mim e falar que eu não posso dimensionar uma estação de bombeamento. É a coisa que eu mais faço. Ah, não, porque você não é engenheiro mecânico. Dane-se, bicho. Não. É o que eu mais faço na minha vida profissional. Não, mas eu acho que aí são exemplos... Não tem a menor lógica. Mas aí são exemplos... Que você bota a prova que ele quiser. Pega a prova que ele quiser e coloca lá pra discutir como é que funciona. Não, mas aí por isso que eu falei. Pra ver se eu conheço ou não o assunto. Você tá citando um exemplo que é da tua área específica. Não, claro. Aí tem debate. Tem debate pra discutir nossos 3 podcasts. Porque... Estamos sem pressa. Vamos lá. Porque de fato, isso é uma área que você tem conhecimento... E é onde a gente sofre, que são as famosas áreas de sombreamento, né? É nem um sombreamento, assim, aquela é uma área que ao longo da minha vida profissional fui desenvolvendo. Você desenvolveu, mas aí nós temos mais de 200 e poucas engenharias dentro do conselho. E aí eu sempre falo que de todos os conselhos de medicina, de odonto, o Confea é o mais complexo, porque nós temos 200 pessoas que às vezes uma ou outra sombreia, cara. Porque não tem sentido essa discussão. Isso lá no passado foi uma tentativa. Foi uma tentativa, e o engenheiro ambiental sofre muito disso. Uma tentativa... O ambiental e sanitarista também. Exatamente. Uma tentativa de reserva de mercado. Sim. Ó, pra você fazer isso, pra fazer o papelzinho que viabiliza a ART, você precisa me contratar. Aí eu concordo. Aí é uma carimbada, meu irmão. A Câmara Especializada tem que discutir a proteção à sociedade, não regular o mercado. Óbvio. É isso. É isso aí, tá entendendo? Aquela famosa discussão sobre podar árvore. Sim. Quem é que poda a árvore? É o engenheiro florestal, é o agrônomo, isso aqui mesmo, é o cara que sobe na escada lá e vai com uma parada e corta a porra do galho, meu irmão. Quem assenta a grama? Pois é, quem assenta a grama é o jardineiro, meu irmão, não é nenhum nem o outro. Entendeu? Então não faz o menor sentido essa discussão, uma discussão completamente infrutífera. É mostrar que o nosso conselho, em muitas situações, está no século XIX, não é nem no século XX, entendeu? Que é vender um papelzinho, cara. Que não é mais papelzinho, dependendo do conselho. Tem conselho que ainda é papelzinho, né? Mas assim, cara, não tem lógica. Eu acho que assim, aí, Renato, eu sei que você é um cara que vive muito conselho, mas também tem essa cabeça pra fora. Tem. Bicho, tem uma geração que tem que chegar aí e começar a colocar esse dedo na ferida e começar a mostrar, olha, não tem sentido. Pô, imagina, cara, a gente tava vendo aqui ChatGPT. Bicho, esquece negócio de TCC, trabalho final, o cara bota lá no ChatGPT, vai sair pronto aquela porcaria. O cara vai escrever um trabalho de 80 laudas em um dia. Eu vou dar um exemplo prático, tá? Aí assim, aí você tá no momento que você tá vivendo isso, é capaz do cara falar assim, não, então agora o trabalho vai ter que ser resposta do CREA. Não, então agora o trabalho tem que ser no papel, o cara vai ter que escrever à mão. Caraca, estamos falando de uma revolução de inteligência artificial. E a resposta do cara que pensa dessa forma é, não, então vai ter que escrever à mão. Tá maluco, brother? Você tem que usar bem aquela tecnologia ao favor do desenvolvimento. Eu acho que dentro disso tudo que está sendo colocado aqui, o que o nosso conselho, aí todos os nossos conselhos regionais necessita, Miguel, é essa virada de chave no sentido de discutir menos para dentro. A gente perde muito tempo debatendo e se degladiando com essas disputas de sombreamentos de que eu posso fazer mais que você... E os outros conselhos, as outras profissões nadam de braçada. Então a gente fica perdendo uma cacetada de... Arquitetura, os técnicos agora. Os biólogos. Os biólogos. Entendeu? A gente fica ali, a gente fica olhando a formiga no canto da parede e o elefante... Mas eu posso falar, nesse caso, a gente não pode se espelhar em nenhum desses conselhos. O único conselho que a gente pode se espelhar é o CRM nesse caso. Porque é o único deles que assume o risco de vida. A gente não pode pegar um conselho de OAB e falar assim, não, OAB olha só, não, a gente falou... OAB é assim, biologia talvez, que seja lá, mas vou usar o da OAB que fica bem claro. A OAB, ela não, se o cara errar... a OAB não fiscaliza o profissional dela. Ele não derruba, mas ele não chancela a qualidade do profissional dela.
que nem o CREA vai fazer. A partir do momento que o CREA dá um CAT para um cara que fez um prédio, ele está credenciando o cara para fazer um outro prédio. Não, olha só. Desculpa, é que você tá fazendo uma avaliação errada. A partir do momento que o CREA dá um CAT, ele está reconhecendo. Quem deu o atestado. Não, peraí, mas quem reconheceu o atestado de que ele realizou não foi o CREA. Eu não vou concordar contigo se você não deixar eu terminar de falar. Então, tá bom, então termina aí. Então, a partir do momento que ele dá o CAT, ele atesta que ele está capaz de fazer um outro. Porque numa próxima missão, ele vai no CREA ver. Esse cara tem capacidade, o CREA vai dizer, tem, porque ele... Como é que tu faz o primeiro, então, Édipo? Deixa eu falar, calma. Aí, a partir do momento que você pega o CRM, ele faz igual. Eu não estou dizendo que o CREA está certo, não. O que eu estou dizendo é, o CRM, ele atesta que um médico está apto a fazer uma cirurgia, uma operação especial. Não existe ART no CRM, vai ter um instrumento que só existe. Eu estou falando do órgão. Você tá pensando no pequeno, eu estou falando do órgão, funcionamento de um conselho. Vamos lá, vou ver até o final. Beleza, então assim, eu tenho um conselho que me diz se aquele profissional é apto a realizar o exercício da profissão dele, que pode botar em risco diversas vidas. Assim como o CRM, que ele serve para dizer se aquele profissional é apto para botar em risco diversas vidas. O exercício é ilegal, tá bom. Oi? Para dizer se o exercício da profissão é ilegal ou não, né? Não, se ele está apto. É porque tem as especialidades no CRM. Se ele está apto. O CRM, ele vai dizer assim, ó, esse cara, assim, posso não saber como, posso estar falando besteira, mas o CRM vai dizer que esse cara, ele é um ortopedista, ele não pode fazer uma cirurgia de coração. Não é o CRM que fala isso. De quem é que fala? São as especializações, aí são as associações, são entidades da área, que onde você faz a sua especialização. Na verdade, eles têm até outro nome, eles dão... Residências. Residência. Níveis então é isso que a engenharia precisa se espelhar. Concordo. Olha só. Entendeu? Porque assim, eu concordo. Eu só tô querendo pautar, não adianta a gente pegar nesse caso, tá? Não tô falando dos outros, não. Porque tem outros casos que eu acho que a gente tem que se comparar com a AB, tem outros que tem que comparar com biologia, etc. No caso do CAT, vamos lá. No caso da capacidade técnica, onde dá certo? Na medicina dá certo. Tá. Olha pra CRM. Beleza. Não tô dizendo que a gente tá certo, eu já entendi o seu ponto, a gente vai convergir. Não, já entendi o seu ponto, a gente vai convergir. Primeira coisa fundamental é a gente tirar o instrumento RT e CAT dessa discussão. Porque ele é a parte do que você tá falando. Isso. Quando eu falo isso, porque assim, quando você faz o ART, é um reconhecimento próprio. O CREA nem fiscaliza a RT. Você pode declarar o que você quiser. Então você vai lá e fala assim, eu sou responsável por X. Ponto. Se você está declarando que você é responsável, é quase que você assumir uma parada porque tu quer. E é claro, em várias situações é obrigatório. Então hoje em dia, por exemplo, aqui no estado do Rio de Janeiro, não sei se é em todos os estados, qualquer intervenção num apartamento que você for fazer, você é obrigado a ter alguém com ART ou RRT, porque pode ser arquiteto também aqui no Rio. Senão o síndico pode ser até preso, então, dependendo do que aconteça. Então o síndico é o fiscal dessa situação. Então você concorda comigo que o CAT e o ART é uma estupidez o CREA dizer que só ele pode dar? Porque se é um exercício cartorial, por que eu tenho que colocar no CREA essa condição se ele não vai avaliar a qualidade ou a técnica daquilo? Ele só vai atestar que aquilo foi feito que você autodeclarou. Porque para você poder fazer, em teoria, você tem que estar registrado no conselho. Ponto. Beleza. Então é isso. Então eu poderia fazer isso no cartório. É completamente cartorial, só que o cartório vende um serviço e o CREA vende outro. Tá, então se a minha empresa, ou que seja uma empresa pública ou privada, ela me dá essa certidão e essa empresa está vinculada ao CREA, para que o CREA precisa dizer isso também? Exatamente essa é a função do CREA, o que é o CAT. O CAT a empresa já te deu o atestado, você já está atestado. O CREA entra para dizer o seguinte, não, olha, esse atestado realmente é verdadeiro dentro de como se organiza os princípios do que é executado, não pode ser executado. Teoricamente, quando você entrega um CAT, o fiscal do CREA deveria ir lá checar se aquilo que você está dizendo que você fez realmente foi realizado. Concordo. Na prática, teoricamente, só que ele nunca vai. Então é um instrumento que não existe. Você pediu para você terminar e você não me deixa terminar, pô. Então, assim, essa questão do CAT, teoricamente, deveria checar. Só que isso não vai acontecer nunca. É humanamente inviável e se fosse fazer isso, ia custar tão caro o sistema que não ia viabilizar. Então, não vai acontecer. Então, vamos esquecer essa história do CAT e da RT nesse momento. Vamos falar só sobre o que você falou. Habilitar a operação. O médico é médico, pronto. Aí ele pode se especializar.
Essa especialização que é feita através da residência, ela torna o médico, aí dependendo do grau de contratação onde você for, e até da própria sociedade ao que ela busca, ela dá essa atribuição a ele. Então, o médico, sei lá, vamos pegar um grande amigo meu que ele é neurocirurgião. Para ele chegar como neurocirurgião, primeiro ele fez clínica geral, depois ele fez cirurgia, depois ele fez neurocirurgia. Então, ele foi fazendo várias residências até chegar lá. Ele é médico. Ele pode prescrever para uma criança como um pediatra prescreve. O conselho não vai chegar para ele falar que não. Só que, socialmente falando, até quando vai ser contratado, pô, qual é a sua especialidade? O cara, não, sou neurocirurgia. Então, ele não vai ser contratado como pediatra. Entendeu? Então, assim, eu até entendo isso no setor de engenharia, eu acho que tem que acontecer. Eu acho que vai evoluir. Miguel, já tem as residências técnicas. Então, eu acho, mas assim, não é uma realidade profissional. Então, não é uma realidade profissional. Não tem Miguel. isso como realidade profissional. Eu até acho que é para onde vai acabar evoluindo a nossa profissão, por bem ou por mal. Sim. Tá? Mas hoje não é assim que se comporta. Hoje é literalmente o que eu falei. Bicho, de acordo com o conselho, eu posso projetar um aeroporto. Tá, então, Porque se fosse projetar um aeroporto, eu tenho que partir do zero, cara. Porque eu não voltar, conheço como é que faz aeroporto, mas eu posso. Vamos voltar Né? Agora, eu não posso projetar de acordo com o conselho uma estação de bombeamento, o que não faz a menor lógica, porque é o que eu faço regularmente, profissionalmente. Então, ele não reconhece o meu saber da forma adequada. E isso precisa mudar. Vamos voltar ao Pra que eu poder, falei, então. pelo menos, refletir a realidade. Sim. Que eu falei que você deixou esquecido e era o meu ponto focal. O CAT e o ART. Se o CAT e o ART foram criados de uma maneira que é inviável que o CREA fiscalize, o CAT e o ART, eles são inviáveis. Não, eu penso Vamos de outra lá. forma. Calma aí. Não Então é eles são inviáveis porque se ele tem que ser validado através de uma visita e não existe, a maneira que ele foi feito é inviável. Por que eu não boto, uma autenticação automática a partir do momento que o que ele valida? Valida se aquela empresa que deu o CAT ela está registrada no CREA, ele tem uns parâmetros que ele poderia automatizar. Para que eu preciso de uma validação do CREA? Se não existe a viabilidade do cara ir lá e viabilizar. Então vamos lá, o CREA poderia ser a plataforma dessa relação. Ok. Isso faz todo sentido. Aí estamos pensando, né? Aí a virada século de chave, XXI. aí é inovação. É Aí isso. século XX. Entendeu? Mas era isso a que eu queria relação. chegar. Se a gente Aí é o pegar, atendimento. vamos pegar lá Uber. Vamos usar o exemplo do Uber. Se você quiser do Airbnb, tanto faz. Vamos pegar do Airbnb, se você quiser. Você tem um dono do apartamento e você tem o cara que quer se hospedar nesse apartamento. O que é o Airbnb? A plataforma onde gera essa relação e até pode ser a plataforma por onde é feita essa comercialização, né? Então, um dono do apartamento, ele vai oferecer um serviço e o cara vai querer contratar. E o Airbnb acaba sendo intermediário até para garantir a qualidade. Porque se ficar ruim, é pelo Airbnb que vai reclamar e esse cara pode até ser retirado da plataforma. Sim. Né? Se ele estivesse prestando um serviço, botar uma câmera lá para filmar alguém, não sei o quê, começar a agir de forma não adequada, conforme aí sim as diretrizes previstas para defender a sociedade, os profissionais, né? Aí faz sentido abrir um processo contra o cara. Sim. Então, teria todo sentido uma empresa, né, ou um profissional e a sociedade e o conselho ser essa plataforma. Mas você entende que se ele Isso é uma revolução. Se ele puser a comercialização nisso, ele tá fechando o mercado. Porque ele, novamente, ele não deixa. Não, veja bem, você pode contratar, aí é uma discussão de legislação. É isso que eu tô dizendo. Você pode contratar o CAT e o RT são obrigatórios. Não, mas olha só, o Se CAT e você o RT quiser é um papel. comercialização, é uma opcional. O CAT nem é obrigatório. RT é um papel, dependendo... Não, o CAT é obrigatório. Se eu quiser entrar numa licitação sem CAT, eu não entro. Você não é obrigatório entrar em licitação pública, então não é obrigatório. Mas é obrigatório Não, licitação depende pública. da licitação. Tem licitação que é técnica e preço, tem licitação que não é, quando não é técnica... Não, habilitação muitas vezes técnica, não tem. bicho. Não quer dizer, Depende se ele da vai ganhar ou não. A licitação. habilitação técnica, ela existe Nem em toda todas. licitação tem habilitação técnica. Como não, cara? Tem várias que não tem. Então qualquer pessoa pode chegar lá e fazer a obra. Dependendo do tamanho da obra, dependendo do tamanho Não, do serviço, citar um dependendo exemplo, do que vou citar for, um pode exemplo. não ter. Habilitação técnica tem, não quer dizer que isso vai... Basta então, você... O cara não pode... quer dizer que isso vai o cara gerar pode, pontuação, o cara Miguel. pode partir do pressuposto. Não, aí a habilitação Requisito técnica... mínimo. Pessoal, Requisito mínimo. Rodoanel habilitação de técnica São tem. Paulo. O Rodoanel de São Paulo foi entregue por um fundo. Um fundo ganhou. Não é obrigatório. Sim, Não, porque, sim. mas olha só, a habilitação técnica dele não. não quer dizer que ele vai ganhar porque tem uma Mas é- técnica melhor. Ele precisa de requisitos mínimos. Isso é Mas- habilitação técnica. mas é, tipo, o Rodoanel tinha um profissional dentro do escopo que estava dentro do Negativo. edital de habilitação técnica. Não é obrigatório. A empresa que ganhou lá,
A empresa que ganhou lá é um fundo de investimentos que ganhou a... Que vai contratar um profissional. Que vai contratar. Ok. Ou seja, mas isso aí é muito- habilitação isso é muito- técnica, bicho. Não é? Claro que é. Habilitação Se você técnica- pegar o edital, tá escrito habilitação técnica. É preciso apresentar um vínculo de emprego ou de contrato com um profissional que tenha as seguintes especificações. Isso é habilitação técnica. A empresa não precisa ter, ela precisa ter um profissional vinculado a ela. Primeiro que a através de qualquer empresa jeito. não tem conhecimento técnico. Isso já é uma coisa, um ponto pacificado. Miguel, você não tá entendendo, bicho. Eu tô entendendo. Quando você faz um edital, se você não tem requisito mínimo de habilitação técnica, a controladoria de um município, estado ou federativo não deixa passar. Senão, o Tribunal de Contas, o Ministério Público, o Tribunal vão lá e vão impedir. Depende do Não, nível Miguel, de isso é complexidade. 8987, Pera aí, 8666. cara. Isso é legislação. Depende do nível de complexidade do serviço que você está contratando. Não. Serviço de engenharia, Deixa eu te perguntar uma coisa. Como começa um profissional do zero? bicho, você do zero você não pode prestar o serviço para um ente público. É simples. Pô, aí você tá impedindo do cara de poder Como participar. começa? Requisito mínimo, formação na engenharia. Isso é o requisito mínimo. Não, tudo bem. Isso sim. Isso é habilitação técnica. Pô, mas eu tô falando de CAT, não tô falando de formação. Tá, mas olha só, quando eu boto um CAT, habilitação técnica CAT ele não precisa- é obrigatório. Tô te falando, você pode inclusive só pedir experiência sem ser CAT, se você quiser. Não é obrigatório. Porque assim, ó, tem dentro do CREA, tem o atestado, o E eu nem sou advogado. o acervo sem atestado e o acervo com atestado. A CAT tem duas modalidades. O que o Miguel está querendo dizer é que você pode participar de uma habilitação técnica só com um atestado da tua privada. Depende do órgão que pedir. Então, Claro, é Mas isso aí- que eu tô querendo mas é isso dizer que pra vocês você. estão falando a Então, mesma e aí coisa. o CREA te impede de participar de órgãos que solicitem habilitação técnica com Não, certificado. essa é uma decisão do órgão. aí é o órgão que segue. É o órgão que resolveu acreditar que o CREA é um órgão de qualidade. Porque, assim, o CREA pode até ser malquisto pelos engenheiros, nosso sistema. Mas perante a sociedade e os outros órgãos, ele é bem quisto pra caramba. Então, na hora que o cara vai montar um termo de referência, fala assim, não, pede aí porque o cara tem a CAT, pra garantir que não vai vir um maluco aqui. Exato. Então, é muito comum ele isso. diminui o furo da peneira. Eu vou te dizer que deve ser tipo 99%. Mas eu nem tenho certeza desse número, aí não. a empresa Mas o que eu falou, não, percebo, normalmente pede mesmo, tá? Ou a empresa Mas fala não assim, é obrigatório. A concessão de serviço de saneamento no Rio de Janeiro não era obrigatória que tivesse CAT. Aí a empresa pode falar assim, não, pede só que ele tenha um atestado. Pedia atestado, não pedia CAT. É, entendeu? Tem uma diferença. Aí Não, é tipo, eu sei que existe a diferença. Entre o Mas é atest- que a maior parte delas exige Você pode, cara, fazer um atestado eu pra você. Falar, não, realmente o Edipo construiu a minha casa. Você nem aí, construiu, mas aí... aí entra uma fiscalização do CREA nos editais Que deveria entrar públicos. para ver se Não, realmente eles aconteceu. entram, exato, É. eles entram. Quando consegue parametrizar, como é o caso do edital público, fica mais fácil. Mas esse caso que você falou aí, que o cara te subcontratou, né, que foi por onde começou a nossa conversa aqui, que já tá, já estamos seguindo aqui, vamos ter que começar a caminhar pro final, que o papo tá ótimo, né? Pô, Deixar, tá meu, tá calor, o Edipo me cortando aqui, vai ficar uma porcaria pra quem tá assistindo, mas a conversa tá boa. Mas nego às vezes tem essa dúvida. Não, mas é eu massa. entendo. Eu também acho, cara, que esse é um tema polêmico, indiscutivelmente. Mas tem merece que ter. outro podcast, Com tem certeza, que ter. só E eu disso. tava trazendo aqui, porque eu vejo essa briga, você falou bem, assim, muito na nossa área, né? Entre engenheiro civil, engenheiro sanitarista, engenheiro ambiental e tecnólogo em saneamento. E aí fica essa discussão e eu falo assim, cara, o que eu quero é um profissional competente. Ponto, cara. É isso que eu quero. E outra coisa- Daí, se o cara formou em A, B, C, D, E, F, aonde ele formou, que nem entrou nessa discussão nessa história, bicho, eu só quero que o cara seja realmente competente. Como é que eu avalio a competência dele? É isso que me interessa. Como contratante, E outra coisa, como cidadão. Miguel, dentro disso que você falou, olha os números de saneamento no país. Pois é. Baixíssimos. E Aí aí, a gente tem fica uma se crise. discutindo Pois é. se o cara faz ou não bomba, cara. Dentro de uma câmara especializada. Se o cara pode ou não projetar bomba. 2 anos pra sair uma resposta. Você entende? Você entende como que a gente é um mastodonte caminhando? Eu sempre total, falo que o nosso sistema é total. um mastodonte com a pata de trás furada, Bom, cara. pelo menos nesse ponto a gente converge aqui. Então, né? assim, não, mas aí entra o nosso papel de tentar corroborar para que isso mude, entendeu, Miguel? Acho que a gente não tem que ficar só do lado mais fácil de falar, pô, não tá funcionando. E isso foi o que me deixou. Isso foi o que me fez com que eu aceitasse o convite em 2018, quando o João falou, quer vir?
Eu fui para Brasília, cara, eu tenho uma empresa na área privada, tô tranquilo lá, tava trabalhando, tava na obra do Rodoanel de Florianópolis, 50 quilômetros, e tava lá, e aceitei o convite porque, cara, não, eu quero para mudar. Entrei em 7 de janeiro de 2019 no Confea, e, cara, é um desafio enorme, órgão público, a forma que é, a condução que são as coisas. É outra lógica. É outra lógica. Você tá hoje lá no Confea? Tô no Confea e, cara, é um desafio a cada dia. Tá vendo você falando mal do sistema? Não, eu acho que... Você nem Mas me brifa nessas coisas, eu podendo puxar o saco dele. Esse aqui é o nosso maior puxa-saco. Mas, Édipo, eu acho que esse tipo de debate é o necessário. Essa conversa franca, eu escuto, eu cuido, estou hoje numa gerência onde eu escuto todos os fóruns consultivos. São as entidades precursoras, as que foram fundadas no mesmo ano dos regionais, os colégios de entidades regionais, o colégio de entidades nacionais. Todas associações que são a base do sistema. Hoje, 100% do sistema Confecre é formado por associações, sejam nacionais ou estaduais. Os conselheiros que hoje fazem parte das câmaras especializadas, das 10 câmaras especializadas nacionais, que 9 especializadas mais a de ética, mas cada CREA tem a sua, são todos oriundos de associações ou instituições de ensino. Inclusive, eu fui proibido de concorrer à cadeira do Confea, porque eu não estava há mais de 3 anos vinculado a alguma instituição que era credenciada do CREA. E eu achei isso um absurdo, tá? É uma Gostaria Qual de cadeira dizer. do Confea? Qual cadeira? Aqui Conselheiro Federal. Ah, entendi. Eu achei um absurdo, bicho. O que me credencia a ser conselheiro federal do Confea é eu participar de alguma instituição que é vinculada ao CREA. Olha, esse a gente vai deixar pro próximo podcast, que esse debate é bom. É bom. Mas Tem vários temas bons. Não, cara. esse debate é Porra, maravilhoso. Vamos ter que trazer ele de novo aqui de Brasília. Não, eu pra cá. esse tipo de coisa eu gosto, mas você já tá caminhando pro final, cara. Eu gostei pra caramba de conversar. Ah, peraí, deixa eu encerrar. Você vai encerrar por mim, pô? Calma, cara. Calma. Vem mais uma perguntinha aí. Eu já tô Agora é porrada de novo. Essa galera de rodando tá bem com ejaculação precoce aí, tá ligado? Sexta-feira, Miguel. Sextou, Miguelito. Caralho, a galera quer ir pro SC, pro pagode. Não, primeiro, então, deixa eu fazer aqui aquela parte em que a gente agradece a você que nos acompanha, que nos curte, que comenta nas nossas redes sociais, entendeu? Então eu quero mandar aqui um abraço para o engenheiro Raifran Moraes. Muito obrigado, Raifran, por estar sempre nos acompanhando aí nas nossas redes sociais do Inova Rio. Evaldo Cabral, da ESEG Engenharia. Isso aí, Evaldo. Vamos lá seguir também o Evaldo e a ESEG Engenharia. Valeu, Raifran. Valeu, Evaldo. Cara, que maneiro isso. Show cara. de bola. Que também maneiro. aqui, ó. Engenheiro Matheus de Souza. Muito obrigado, Matheus. Forte abraço para você também. Abraço, e um abraço pro engenheiro Allenberg. Então, gente, vocês podem ficar à vontade de fazer as perguntas, acompanhar a gente lá no YouTube também, comentar, enfim, o Rodrigo vai compilando aqui, dentro do possível a gente vai tentando trazer esses papos, essas perguntas para estar com vocês. Em breve teremos novidades aí de grupos sendo criados, onde a gente vai criar essa comunidade do Inova Rio e debater esses assuntos, não só aqui, mas dentro dessas comunidades também, junto com vocês. E aqui, deem sugestões de perguntas que a gente possa fazer para constranger os nossos convidados, sem problema. Eu acho legal isso. Tu tá virando. Puxa-saco e constrangedor. Obviamente, dentro do âmbito da engenharia. A próxima que eu quero vir aí vem pro ao vivo. Show de bola. Aí sim, aí interage com a galera. Já tô me oferecendo aqui. Vamos, pô. Gostei. Não, de verdade. Porra, massa pra caramba. É apaixonante esse formato. Então, a eu gente, gosto. caminhando aqui para o encerramento, vou passar a palavra aqui pro Édipo Ázaro, fazer suas considerações finais, passar suas redes sociais. Galera, novamente é um prazer estar aqui. É um prazer discutir com essa mente genial que é o Miguel. Que eu vou falar. Ele é um aquariano. Ele é um aquariano. Terminar de falar, né? Aquariano que assim, sabe aquela galera revolucionária com a Mente cabeça lá na brilhante. frente? Se você não pressionar, ele vai ficar quieto. Então, assim, a gente sempre vai convergir porque a gente pensa parecido. Então, é legal essa discussão. E assim, até parte um outro programa que a gente já fez era isso, né? A gente partindo de premissas diferentes, a gente tinha que chegar no mesmo lugar. E, cara, a gente chega porque se você tem uma boa intenção, se você tem uma boa noção das coisas, assim, um pacote de informações que são similares,
você chega naquilo, porque você quer o bem igual ali, o bem comum, né? Então, às vezes, a gente discute para nivelar a informação. E é isso que é importante, as pessoas não entendem. Os pontos de vista são diferentes, porque as experiências são diferentes. Então, o debate ele serve para nivelar as experiências e nivelar as informações. E quando você tem premissas parecidas e informações niveladas, tende-se a chegar a um consenso. Não necessariamente uma convergência, mas um consenso. E é legal isso, assim, por isso que eu gosto muito do Miguel, e por isso que eu provoco ele sempre, que ele vai ficando irritado e ele vai trazendo mais coisas. Isso é legal. Então, galera, um prazer estar com vocês. Tragam perguntas constrangedoras, inclusive pra gente, tá? Eu, Miguel, George, Rodrigo... Você, tá público feminino, pergunta se o Edipo tá namorando. Não. Sobre... Porque assim, a gente adora constranger... Não tá constrangido não, cara. Responde aí, pô. Não estou namorando. Tá na pista. Na pista. Nesse momento, a gente já deve ter perdido pelo menos umas 10 seguidoras. Negativo. Mas é legal, assim, a gente gosta de constranger os outros, mas às vezes o público também quer saber da gente, né? Vai que... Claro, óbvio. Vai que o cara quer saber o que o Miguel pensa sobre o Cat... Acho que a essa altura ninguém mais aguenta saber o que ele pensa. Mas tá bom, a gente continua aqui insistindo. Mas tem, né? A gente, às vezes, Miguel, como que você chegou no saneamento? Porque assim, a gente sempre pergunta da vida dos outros, né? E nunca fala da gente. Às vezes... É verdade, quem sabe, de repente, né? Então, mas a gente só vai responder se vocês perguntarem. Boa. Das redes sociais, Edipo. Edipo Ázaro, de dado IP, de Pedro O, AZARO, Edipo Ázaro, Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, qualquer coisa que tiver, é a mesma coisa, porque... tá no TikTok. Facilitar. A gente tá com um vídeo de 450 mil visualizações. Desculpa, 490. Rapaz, sim, quase meio milhão. Então, isso aqui voando. Massa, muito bom. Não é pouca merda não, é merda pra caramba. 15 mil likes no vídeo, tá ligado? Não é pouca coisa não. Então é óbvio que eu tô no TikTok fechado pra não passar as vergonhas em público, porque eu tinha uns vídeos lá. Eu entrei no TikTok no início, fiz uma vergonha braba lá, cara. Eu tô no TikTok também, mas eu não sei meu TikTok. Não tô ligando. Por isso que eu uso sempre o meu. E meu nome é difícil, não tem erro. Mas eu tô lá. Então é Edipo Ázaro, galera. Segue a gente, curte a gente, vem interagir, porque a gente tá aqui pra isso. Somos do povo, adoramos interação, adoramos pessoas, questionamentos. A gente é da era não das perguntas, mas sim das não das respostas, mas sim das perguntas, que resposta a gente tem pra tudo, né? Então você tem que saber qual é a pergunta certa a se fazer. Então pergunta pra gente e um beijo no coração de todos vocês. Massa. Maravilha. Renato, cara, primeiro, muito obrigado. Esqueci de agradecer o Renato, né, cara? Eu espero que sim. Eu vi que o Miguel foi fazer e falou, pô, Ed, por agradecer, eu vou deixar eu agradecer. Renato, foi um prazer estar contigo. De rasgar cedo, vai lá. Você ganhou um fã. Caralho. Mas já tá até te seguindo. Treinou, hein? Você ganhou um fã aqui. Pô, olha assim, a identidade que cria e é muito legal, né? A gente fica aqui 2 horas conversando e, caraca, virou meu melhor amigo. Muito rápido. Eu descobri a vida inteira dele e, pô, virou meu melhor amigo, cara. E é muito legal esse exercício, assim, de ouvir histórias. Eu, quando era mais novo, eu lia muito autoajuda. E aí, 2 pessoas que eu admiro muito, meu pai e um tio meu falecido, o tio Márcio, que eu admiro demais, assim, é um médico baiano. E eles me falaram assim, Edipo, já tá na hora de se amadurecer, parar de ler autoajuda e ler biografia, que é aí que você evolui dentro da tua vida, assim, com as experiências. Então, quando a gente está sentado aqui, eu tô ouvindo uma autobiografia e isso é o que faz a gente evoluir. A gente ouvir a história que diz que o inteligente, ele aprende com seus erros e o sábio com os erros dos outros, né? Claro. Então, o relato de vida de vocês, assim, o convidado que vem, assim, sempre assim, é um baú cheio de informação, cheio de experiência pra gente aprender. Então, meu irmão, sem brincadeira, você ganhou um fã. Porra, valeu. E um amigo. Adorei, porra, essa interação. Você é um cara... Por mim, tava sentado na mesa com a gente, meu irmão. Deixava de ser convidado e passava a ser membro permanente sempre que estivesse no Rio. Olha. Ponte aérea. A recíproca é verdadeira. Fica sempre à vontade aqui, meu irmão. Porra, tamo junto e... Obrigado, de verdade. Sexta-feira à noite, o cara no Rio de Janeiro sentado aqui com 2 marmantes, meu irmão, discutindo cat é foda, bicho. Eu já te admiro só por isso. Mas eu vim com maior satisfação. Fiz questão de
Na verdade, eu que me ofereci. Falei, Miguel, quero ir, cara. quero ir nessa... Eu não quero falar não, mas fica tranquilo que você não foi o único. Cara, eu falei, quero ir, que, cara, eu sempre fui fã desse modelo. E é um orgulho. A galera que quiser vir pode entrar em contato mesmo. Sim. A gente tem o maior carinho de receber. Dentro do possível, a gente vai tentando agendar, né? E aí mas é sempre muito bom. Não, e quando eu falei, cara, quero ir, maneiro pra caramba, a área totalmente que eu gosto, empreendedorismo, inovação, engenharia, sabe? Então, eu falei, cara, eu quero ir, quero estar lá. E consegui passar, acho que um pouco do que eu desenvolvi nesses longos dos 15 anos aí de formado e tal. É uma satisfação. Miguel é um amigo de longa data também. Além disso, a gente tá muito na área, juntos aí na área de saneamento, né? Então, inclusive, a gente não falou você não fez propaganda do Saneia Rio. Vamos falar então do Saneia Rio agora, mas eu vou vir aí pesado falando do Saneia Rio daqui a pouco. Temos tempo ainda para divulgar. Vou estar no Saneia Rio, hein? Show! Isso aí, tem então que vir. Já tem a próxima volta ao programa. 26 e 27 de julho. Exatamente. Já que, ó, spoilers. Exato. Teremos Saneia Rio. It's coming. Exato. It's coming. E, cara, pra mim é uma satisfação, foi uma honra debater com vocês. Eu acho que ambientes como esse, com debates saudáveis, pessoas que pensam divergentes, mas que no final convergem, é o que a gente precisa. Perfeito. O nosso país andou muito polarizado durante todo esse tempo, entre o mal e o bem, entre o vermelho e o azul. E eu acho que a gente precisa muito, não é o que a galera julga como, em cima do muro, você é o cara que fica em cima do muro. Não, a gente precisa de uma discussão mais mediana, a gente precisa da mediana. Você é um cara que concilia, né? A gente precisa desse meio, cara, sabe? É necessário hoje. Até porque ninguém aguenta viver nesses extremos. Não, cara, não dá. Isso é uma maluquice. Exato, a gente precisa pegar um pouco o melhor de cada um, cara. Se tu meter uma banheira de água fervendo, uma banheira de água gelante, na média tá uma temperatura razoável. Mas se tu meter uma mão em cada, tu vai congelar uma mão e queimar a outra. Exato. Ninguém aguenta isso. Então acho que a gente precisa desses ambientes saudáveis de debate. Acho que a gente amadurece muito com isso, sabe? E eu acho um maneiraço quando alguém me critica ou não converge com o que eu penso, quero entender o que ele pensa, entender o perfil e aí a gente caminhar nisso, cara. Acho que precisa disso. E o ambiente de vocês proporcionam isso, então é necessário. Então, quando eu vi vocês debatendo, acho que é isso que precisa. CAT, atestado e tal. É isso, cara. Precisa disso. E acho que a gente fica muito... A gente se cansa e tem muita preguiça quando a gente entra no conselho e toma essa baldada de água fria com os antigões que já estão lá e querem continuar. A gente tem essa barreira, né? A gente, quem surfa, a gente tem essa arrebentação para passar. É verdade. Para depois vir surfando na crista tranquilo. E é isso. Então, parabenizar vocês, continuem firme. O que eu puder contribuir, ajudar profissionalmente, pessoalmente ou institucionalmente, eu vou contribuir para que vocês cresçam aí, cara. Né? E divulga suas redes sociais aí, a da sua empresa. A da Soul. Da Soul, que é uma produtora cultural totalmente antagônico, né? Não acho que seja antagônico, não. Acho que o Miguel é altamente musical também, né? Ele toca piano. Sim, violão. Toca violão, assim. Parece não, pegava muita menina no colégio. Só no violãozinho. Não, olha só, a minha formação musical é piano clássico. Mas com 18 anos eu resolvi aprender a tocar violão, coincidentemente. Por que será? Por que será? As rodinhas só dava ele, né? E foi por isso mesmo, pô. Porque eu falei, preciso de instrumento de maior inserção eu vou tocar o piano clássico e ver a voz. Né, brother? Aonde? Violãozinho mais tranquilo. Mas é @soulblack, Soulblack Inc., @soulblack Inc. Minha rede social é rmuzzolonjr, RMUZZOLONJR. E da Avistar é @avistarengenharia. E só finalizando, Miguel, diante de todas essas empresas, que hoje a Avistar é um grupo, a gente tem mais 3 empresas. Recentemente... Rapaz, conglomerado. Depois a gente pode saiu discutir, e virou holding. Depois a gente pode discutir sobre isso. Irado. Grupo econômico. Com certeza. Estou estudando muito isso, juridicamente e contabilmente. Eu tô gostando dessa ideia de, tipo assim, quero fazer alguma coisa na minha vida. Vou chamar um convidado pra cá, em vez de pagar a consultoria, eu pergunto pra ele. Agora você tá sendo disruptivo. Cara, mas é maneiro. E aí montei, a Avistar virou um grupo econômico, né? E aí, recentemente, agora, lá em Porto Velho, há um ano atrás, na verdade, já tá fazendo um ano, montei uma empresa em homenagem à minha avó materna, que faleceu ano passado, chamada Rosa e Reformas. Ela é locada na Zona Leste, de onde eu vim, lá de Porto Velho, e trabalha com pequenas reformas. Então, tá voando agora... Estamos falando aí... Dona Rosa, de quantas pessoas nesse
homenagear. Cara, os meus sócios são meus tios. 4 tios. E voltando na logo, para finalizar aqui, voltando no lance da logo, que deu muito fortalecimento, é que a logo da Avistar é uma árvore, em formato de árvore, e são as cores de exportação do Brasil. E eu fiz essa logo porque hoje a Avistar é um grupo familiar. O que fez eu ir para Brasília, desenvolver o trabalho que hoje eu desenvolvo de políticas públicas voltado para essa parte institucional, para os profissionais, foi de deixar tranquilo a empresa com meu pai, com a minha irmã mais nova, a mais velha e minha mãe. Então hoje eles conduzem. E isso é a melhor satisfação do empreendedor, quando você vê a máquina rodando de fora. Sem você, né? Exatamente. Essa é o maior tesão do empreendedor. Então, eu tô nesse auge, tô nesse ápice. E não satisfeito, montei a Rosa e Reforma, que tá rodando muito bem, já começou a pegar pequenos contratos. Sucesso aí, e é isso, cara. Isso aí. Muito obrigado aí pelo espaço, Miguel. Um abraço para todos que nos ouviram aí. Muita satisfação ter falado com vocês. Pô, Renato, muito feliz por você ter vindo aqui, ter contribuído, contado toda essa história, ter participado desse embate aqui. Não se eximiu de colocar também a sua visão. Mesmo eu e Ed, para que tenham ficado mais acalorado, né, na discussão. Mas de verdade, aí, com todo carinho, muito obrigado. O Inova Rio é um espaço aberto, é um espaço nosso. Então você que está nos assistindo aí, também querendo participar, não deixa de comentar, a gente já vai ler. Querendo vir aqui também, é só entrar em contato lá com o Rodrigo, dentro do possível, a gente tenta organizar isso também, né? Mas acima de tudo, ajuda a gente a compartilhar esse conteúdo, clicando aí no curtir, no sininho para acompanhar o canal do Diário do Rio, indo lá nas redes sociais. Então é fundamental essa sua ajuda, é uma ajuda gratuita, não custa nada, é alguns segundos aí da sua vida e vai realmente ajudar a alavancar muito a gente aqui. Então, muito obrigado. Fundo do meu coração, fica aqui mais um episódio do seu podcast, do nosso podcast de Engenharia e Inovação. Aí terminamos aqui o Inova Rio, esse episódio. Até o próximo. Hasta la vista. Tchau.